Primeiramente, quero parabenizar a vinda do ministro, a coragem dele, porque realmente vir aqui com um governo fazendo tantas trapalhadas na economia realmente é algo que a gente deve elogiar. Saudar todos aqui presentes. Mas, ministro, todos os componentes da mesa, é engraçado nós ouvirmos aqui deputados falando a respeito do governo Lula dessa forma que falaram aqui, me surpreende muito, me deixa realmente querendo viver nessa propaganda do PT. Eu ouvi o deputado dizendo que a inflação está controlada. Em que mundo você vive? Você vai ao mercado, o preço dos alimentos está explodindo. O ministro falou, inclusive, que o Brasil voltou a crescer na inflação, no preço dos alimentos, nos juros, nas despesas desordenadas. Inclusive, o ministro falou que ele esteve fazendo uma reunião na casa do deputado Hugo Mota, presidente Hugo Mota, para mostrar o pacote fiscal. E ele falou que o presidente Hugo Mota é alguém que está querendo realmente fazer o Brasil crescer. Bom, pode ser, até pelas declarações que ele fez hoje. Hugo Mota diz que pacote de Haddad não será bem aceito pelo Congresso. O presidente da Câmara voltou a falar mal do pacote de Haddad em evento nesta quarta-feira, 10h53 dessa quarta-feira. Folha de São Paulo. Mota diz que medidas de Haddad devem ter reação muito ruim e que não serve a projeto político do governo. Então, realmente, pode ser que o presidente Hugo Mota queira fazer o Brasil crescer e não servir ao governo com esse pacote horrível que vem em substituição a essa outra medida desastrosa que foi o aumento do IOF. A imprensa divulgou, ministro, que, inclusive, na sua apresentação, Vossa Excelência disse que a culpa pela crise fiscal é do governo Bolsonaro. Isso é mentira. Vossa Excelência não acredita nisso, ninguém acredita nisso. Mas vamos supor que seja verdade. Vamos supor que realmente a culpa foi do governo Bolsonaro, que deixou um superávit de 54 bilhões. Vocês já não tiveram tempo suficiente para colocar ordem na casa? Já não tiveram tempo suficiente para conseguir ajustar as contas públicas? Em 2023 nós vimos 230 bilhões de déficit, de prejuízo, de rombo maior da história. 2024, 11 bilhões. E isso só aconteceu, né, para mim, isso foi uma grande façanha, reduzir esse rombo de 230 para 11 bilhões. Só foi possível porque o governo começou a arrecadar muito mais, arrecadando muito mais com mais imposto. Só que o governo gasta muito mais do que arrecada. O governo hoje tem arrecadação histórica. 2,65 trilhões foi o que foi arrecadado em 2024. É a maior arrecadação da história. Só que, como nós já falamos, o governo arrecada muito, mas gasta muito mais. Isso só foi possível, essa lambança, esse desequilíbrio das contas públicas, porque vocês cometeram uma série de erros desde o fim do governo Bolsonaro, após a eleição. Após a eleição, vocês enviaram para cá a PEC da transição. A PEC da transição que permitia furar o teto de gastos, permitiu, e mais de 200 bilhões, inclusive colocou um dispositivo para acabar com o teto de gastos e colocar essa porcaria desse arcabouço fiscal que também aumentou a capacidade de gasto público, atrelando ao aumento da receita. E aí faz o que nós estamos vendo agora. Uma receita artificial e faz com que aumente o endividamento público. Também teve a reforma tributária, que ainda não está em vigor, mas vamos ter aí o maior imposto sobre consumo do mundo. O governo Lula aumentou o imposto ao menos 25 vezes desde 2023. Desde o início do governo Lula, foram 25 medidas para aumento de impostos, aumento de alíquotas, majoração, a base de cálculo. Vou citar algumas aqui. Reversão de alíquotas de PIS, COFINS sobre grandes empresas. Tributação de fundos exclusivos e offshore. Proposta de aumento do imposto de renda sobre juros sobre capital próprio. E a mais recente foi o aumento do IOF, aumento do imposto sobre operações financeiras. Essa, para mim, foi a maior lambança de todas. Não precisa ser um grande tributarista, não precisa ser um grande economista para saber que IOF é um imposto extrafiscal. Não é um imposto fiscal, não é um imposto com fins arrecadatórios. O IOF tem um fim de regular a economia, tem um fim de combater a inflação, de proteger a indústria nacional. E aí utiliza o IOF para fazer caixa, para aumentar a arrecadação, para tapar um pouco
O rombo do governo e a previsão que vocês tinham era de arrecadação de 61 bilhões em 2 anos com essa medida desastrosa que repercutiu muito mal no mercado, repercutiu muito mal com a opinião pública, e aí voltaram atrás, e aliás eu nunca vi um governo tão atrapalhado. Toma uma medida, como foi com relação à questão do PIX, aí o Nicolas fez um vídeo que desmontou, acabou com o governo, e aí eles voltam atrás. Aí depois anuncia a IOF, aí volta atrás. É um festival de atrapalhadas, e aí vocês ficam batendo cabeça, e agora falaram o seguinte, não, nós vamos enviar uma medida alternativa. Aí todo mundo ficou na expectativa. Opa, vão enviar uma medida alternativa para que a gente possa trabalhar no equilíbrio das contas públicas e deve ser no corte de gastos. Não, pelo contrário, vieram com a proposta pior. Vieram com mais imposto. É imposto por mais imposto. Propõe aumentar a alíquota de fintech. Aliás, esse governo fala que é contra os banqueiros, mas vai aumentar a alíquota das fintechs para equiparar a alíquota dos grandes bancos. E quem é que vai sair prejudicado nessa história? Quem vai sair beneficiado? Os beneficiados vão ser os grandes bancos e as fintechs vão sair prejudicadas. Dentre outras medidas que estão sendo propostas pela essa medida provisória, uma aqui, para mim, assim, é um absurdo completo. Tributar em 5% de imposto de renda os títulos como LCI, LCA, CRI, CRA, que vai prejudicar quem quer investir com uma lucratividade um pouco maior que a poupança, além de, evidentemente, prejudicar o agronegócio, que o ministro aqui falou que o Brasil cresceu ano passado em 1,4%. Em serviços, o Brasil cresceu 0,3%. Quem sustenta o Brasil é o agro. Cresceu 12% o agronegócio, por isso que fez com que houvesse esse crescimento. A indústria caiu também. Inclusive, com relação a esse novo pacote de ajuste fiscal que Vossa Excelência vai enviar para a Câmara e que, inclusive, o presidente Hugo Mota já disse que é um desastre, eu queria saber qual é a estimativa de arrecadação da Receita com essas medidas, já que com o IOF, que não serve para arrecadar, a previsão de vocês era 61 bilhões. Mas, finalizando, ministro, e eu já vou passar aqui para o deputado Nicolas, vocês tentam responsabilizar todos, tentam responsabilizar o governo Bolsonaro pelo desastre econômico que vocês vem cometendo, juro alto, inflação, desequilíbrio nas contas públicas, mas a culpa é de vocês, que tentam a todo momento equilibrar a conta pública pelo lado da receita. Onde já se viu isso? Tem que equilibrar pela despesa, não pensa em fazer corte de gastos, quer equilibrar aumentando mais imposto, inclusive a própria isenção do imposto de renda, que é uma medida positiva para os mais pobres, não vem acompanhada de uma medida compensatória pelo lado da despesa, que é tributar outro segmento da sociedade. Então vocês têm que pensar em reduzir as despesas do governo, porque está gastando muito, gasta com viagem de Janja, luxo do Lula, 54 milhões agora para monitorar os deputados da oposição, como fizeram comigo, Gustavo Gaia, com esse gabinete do ódio agora que foi divulgado pelo Estado de São Paulo, que quer monitorar os deputados de oposição. Então a culpa é de você, mas como a culpa é sua, você coloca em quem você quiser. Obrigado, Nicolas. Bem, deputado Nicolas não tem delegação para falar como líder. Deputado Jordi, vocês pode continuar. Pode continuar. Não, mas tem que ter delegação para outro deputado. É a regra. Se algum outro deputado quiser falar, daqui a pouco eu falo. É a regra. Fique em paz, gente. Daqui a pouco eu falo, calma. Fique em paz. Deputado Jordi, você pode manter o seu tempo e continuar. Posso usar depois? Não. Posso usar depois? Não, Jordi. Sua conversa tá boa, vai, Jordi. Essas duas. Bom, eu vou fazer 2 perguntas aqui. Vou pedir. Quem está ajudando são vocês, está ajudando muita gente. Vai ser difícil de vocês conseguirem reeleição. O muro está baixo, tá? Com a palavra, deputado Jordi, vamos garantir ao deputado Jordi a palavra, por favor. O deputado Tato aqui, que é parente do pessoal lá das Quentinhas, ele está dizendo que eu estou ajudando. Vocês estão ajudando muita gente. Com toda a inflação, com toda a roubalheira, com o roubo do INSS. Vocês estão ajudando demais a gente. Pois é engraçado que não é com vocês. O deputado lá do PSB, o irmão do prefeito lá de Recife, ele disse que
que o Brasil agora está nas mil maravilhas, que não tem inflação, que está que as contas estão equilibradas. Inclusive ele falou o seguinte, que foi uma bomba que o governo Bolsonaro... Pô, senhor presidente, mas não dá assim, eu tô sendo atrapalhado aqui, ó. Vamos garantir a palavra ao deputado Jordi, por favor. Sabe quando a gente vê que o pessoal está desesperado? Sabe quando a gente vê que economia e segurança pública são os calcanhares de Aquiles desse governo, né? Aí eles têm que colocar a tropa de choque aqui para ficar tentando defender o governo e atrapalhar a gente. Como foi também lá na questão da PEC da segurança pública, mas não vai adiantar. Vocês já estão afundando, esse governo já era. Esse governo está morto, só falta ser enterrado. Agora, ouvi aqui o deputado, o irmão lá do prefeito lá de Recife, dizendo que o governo Bolsonaro armou a bomba para o governo Lula. Que inclusive colocou, fez termos de cooperação técnica com os sindicatos para roubar para os sindicatos, né, para fazer com que os sindicatos eles possam estar fazendo todas essas atrocidades que vem fazendo com os aposentados do INSS. Só vocês que podem acreditar numa baboseira dessa. Aliás, não tem como acreditar. Não tem. Então, chegou? Deputado Jordi, chegou agora a delegação pode passar, então, ao deputado Nicolas. Então eu passo ao deputado Nicolas, tem 1 minuto e 44 segundos. E aí acumula com o meu tempo, por gentileza, senhor presidente. Não, o seu tempo é só quando você estiver inscrito. Mas eu estou adicionando o meu tempo. Não, agora não pode. Vossa Excelência quiser... Não, mas quando a pessoa vai falar, senhor presidente, ela fala com o tempo dela adicionado ao tempo de liderança. Foi isso que ele fez. Inscrito, cara, aí Vossa Excelência pode... Presidente, deixa ele falar com o tempo acumulado. São 3 minutos. Não, eu não posso quebrar o problema. Eu não posso deixa quebrar ele falar a regra. com Então, o tempo, quando o deputado chegar no tempo dele, ele poderia acumular de líder. Agora vocês têm 1 minuto e 44. Gente, são 3 minutos. Nossa, Deus. Eu não posso abrir as sessões, porque depois... Não são exceções, senhor presidente. É porque o tempo dele... Eu vou abrir a sessão, então, ao deputado, para que ele possa, então, falar os 3 minutos, embora fosse uma exceção. Mas então fica aberto, tempo de 4 minutos e 44. Obrigado, senhor presidente. Assim, eu gostaria de estar no mesmo clima, né, que vocês, de risadas e... Enfim, parece que o Brasil realmente virou uma grande piada, né? Porque parece que está tudo bem, parece que o senhor é ministro da Suíça, parece que, de fato, vocês pintam um Brasil que não existe. Só que quem sofre lá na ponta não consegue dar essa risada. Então, assim, confesso, ficam exigindo de mim maturidade em diversos momentos, mas estão aqui, de fato, brincando de fazer política, pô. Estão brincando com a vida das pessoas. Afinal de contas, não são vocês, né? Que fala muito, né, sobre as pessoas mais necessitadas, quem mais vai ser impactado com isso, só que não está lá na ponta, para poder ver o preço de fato das coisas. E se fosse no governo anterior, estariam fazendo um alvoroço. Que problema se seja A ou B, a coisa não está legal. E a coisa não está legal e quem sofre as consequências são, de fato, as pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. Agora, é simples mesmo ficar rindo aqui. Ficar como se, não, está tudo bem, está tudo certo. São deputados ou empregados de marketing para poder ficar defendendo um governo a qualquer custo? Poxa, eu preciso provar aqui em algum termo técnico sobre como está a economia, está de sacanagem, né? É um imposto a cada 37 dias, é só aumento de imposto. Esse governo até agora não apresentou uma medida de corte, ministro. Uma medida do tipo, olha, nós vamos ter responsabilidade aqui, é o dinheiro das pessoas, sabe? Isso aqui impacta outras vidas, não é só quem está lá em cima, né? Como o senhor disse com o IOF, que é em cima só lá do... Como o senhor citou, perdão? Quem está em cima do apartamento, né? Lá na sacada do apartamento. Ou seja, não é isso. São pessoas comuns que estão sendo, de fato, destruídas por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Por exemplo, quando você disse, peguei aqui, que o aumento do IOF e as coisas que mexem com o mercado financeiro apenas afetam moradores de cobertura, como se as pessoas de classe média não conseguissem ter acesso a investimentos e como se o aumento de custo geral das coisas não impactasse os preços. O Brasil, por exemplo, tem a maior arrecadação do que a média do G7 e maior que a média dos países emergentes. Como que um governo pode ser tão... A palavra que me vem à mente é somente incompetente mesmo, de continuar com o rombo fiscal, aumento de imposto toda hora. Vocês têm um aumento recorde de arrecadação.
Falou-se do governo anterior, não vou nem citar aqui para poder falar como se estivesse polarizando, mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? É sempre deles. Então, de 24 ou 26 anos de governo que nós temos desde 2002, né? 18 vocês governaram. A culpa de tudo é só do Bolsonaro. Poxa, tá de sacanagem, né? Não tem nenhuma responsabilidade suas. Porque, eu confesso, existem erros em qualquer instituição, porque todo ser imperfeito não vai conseguir criar uma instituição perfeita. Agora, vocês quererem sempre botaram-se aqui a culpa do INSS só no governo anterior. Engraçado, né? Aconteceu os problemas desde 2006, no 2013, 2006, os relatórios. Quem era o presidente em 2013? Era PT, pô. 2013, PT. Aí eu te pergunto, então lá aconteceu, no Temer é culpa do Temer. Acontece na época do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Acontece no governo Lula, é culpa do Bolsonaro? Isso não faz sentido lógico. O que eu peço, senhor ministro, de fato, todo ministro que vem do Lula aqui, enfim, é a mesma coisa. Você pinta um Brasil, de fato, inexistente. Eu só peço o seguinte, eu sei que não dá para poder contar com a boa vontade de vocês, porque, de fato, não há responsabilidade fiscal nenhuma. Mas vocês falam tanto nessa questão de não ser polarizado, não ficar defendendo só um lado porque tem que ser o certo a todo custo, mas vocês estão fazendo isso, poxa. Isso é na rua. Isso é na rua. Vai lá onde eu nasci, vai lá comprar um mercado, vê se está tudo ok. Poxa, realmente, isso aqui é um teatro muito gigantesco e sobre qualquer custo, vocês querem pintar uma imagem de um partido que tem destruído o Brasil. Lamento muito pelo clima aqui feliz, alegre, de deboche, que está sendo feito. Só para concluir, presidente. 10 segundos. Só para concluir, 10 segundos. Obrigado, senhor presidente. 30 segundos, o senhor deu para todo mundo, fico feliz. 10 segundos. Não consigo estar nesse mesmo clima que vocês. Conheço a ponta, sei das realidades, vim de uma favela, Cabana do Pai Tomás, que eu sei a realidade, as pessoas não estão satisfeitas. O vídeo do Pix não é por conta de engajamento, não foi nada de Elon Musk, tá, que o senhor falou, foi nada de Trump, nada de Mark Zuckerberg que ajudou, não. Foi um manifesto das pessoas, através de um vídeo dizendo, a coisa não está legal. E vocês nem admitirem isso, para mim diz muito mais sobre vocês do que sobre mim. Obrigado. Eu pediria um minuto de atenção. Eu tenho tido o ânimo de debater com os bolsonaristas. E eu não consigo debater. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu. É só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade. Eu não sou mais aquele personagem. Agora eu sou um deputado para valer. Vou falar sério com o senhor. E aí corre daqui. Ele não quer ouvir a explicação. Ele quer ficar com a dele. Ele quer ficar com o argumento dele e não quer ouvir a explicação. Ele não quer dar a chance do diálogo, fazer ele mudar de ideia. Esse tipo de atitude não é bom. Eu venho aqui com espírito público, veio com dado oficial, veio com PECs e leis complementares que vocês aprovaram, para debater. Agora, esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede falando sério e corre sempre que o embate vai acontecer, eu estou perdendo aqui 1 minuto para esse desabafo, porque é um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi, aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá.
O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barberagem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas? Quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro. O superávit de 22 também teve outras duas razões. A barberagem da venda da Eletrobras vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador, esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro. Deve ser uma grande brincadeira o que o Nicolas e o Jordi falaram. Uma grande brincadeira. Isso não é sério. Isso não é correto. Querer fazer o Bolsonaro passar como estadista, nós vamos ter vergonha há muito tempo. Do quadro dele está na galeria dos presidentes da República. É um absurdo o que esse homem fez em 2022 para ganhar a eleição e perdeu. Vem falar de barberagem por causa de fake news de Pix, com o patrocínio das Big Techs para atingir 300 milhões. Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Olha, isso... Nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública. É muito indigno esse tipo de coisa. Nós não vamos ficar vendendo patrimônio público para pagar dívida. Se você tiver que fazer uma alienação, é para aumentar o investimento do país. Presidente, só para corrigir, você sabe que a nossa... Não, como assim? Eu tenho ainda 2 minutos. Espera aí que Aqui na Casa dos Deputados, nós temos várias comissões... Alô, ô deputado, por favor, é porque... Mas Vossa Excelência não pode interromper o ministro. Nós, quando iniciamos o debate, foi dito que um não interfere e não pode impedir o outro. Então, eu pediria aos deputados que escutassem, e nós temos aqui a ordem. Então, vamos ao ministro, por favor. Peço aos deputados não interromper. Tá bom, mas o respeito é Vossa Excelência respeitar a fala do ministro. Com a palavra o ministro, por favor. Por favor. Com a palavra o ministro, depois Vossa Excelência rebate posteriormente. Pois não, ministro? Não está ligando aqui. Pronto. Ele deveria ter compromisso com a verdade. Ele deveria ter um mínimo de respeito. Tem um ministro de Estado aqui respondendo elegantemente todas as perguntas. Isso não é... O desrespeito é dele, partiu dele. Faz micagem aqui e vai embora. E não quer ouvir a verdade. O que eu falei daqui que é mentira, deputado? Desrespeito é mentir. Desrespeito é sair sem ouvir a verdade. Vou repetir para o senhor, já que o senhor está falando em nome dele,
Venderam a Eletrobras uma vergonha, depenaram a Petrobras, deram um calote governador imprecatório. Assim qualquer um faz superávit, entendeu? Com respeito ao que eu falei? Não, repito para o eu senhor. estou falando em relação à molecagem. Assim muito fácil fazer superávit com esse jeito e fugir do debate. Porque eu não estou vendo aqui a grandeza dele, a maturidade dele para ouvir a resposta. E eu estou afim do debate. Eu vim aqui, com humildade, expor os números da economia brasileira em respeito a esse parlamento, que eu não paro de elogiar. Mas não é essa postura que se espera de uma pessoa com tantos seguidores, em respeito até a rede social dele, deveria me ouvir e colocar a pergunta dele e a resposta minha, para que o país inteiro pudesse saber o que aconteceu em 2022. Será feito. Aí nós vamos crescer como país. Aí nós vamos crescer como país. Bom, eu fico por aqui. O ministro responde as outras questões na próxima fala do ministro, porque ele está respeitando Zé, presidente, mas sabe qual é o meu problema? Eu tenho que abrir uma sessão a 1h da Laura, tarde. mas tudo bem, Laura, mas é do debate. Tudo bem. Bem, nós vamos Fica então fria, Laurinha, fica fria, tá bom. para tenho almoço os próximos meio-dia e meia com o inscritos. Vamos governador. lá, pessoal. Por favor. Mas eu tenho com o governo gerais, gente. Por favor. Cada um tem seu compromisso. Vamos aos Fala, Laura, próximos fala, inscritos. Laura. O próximo inscrito, Bora, então, presidente. como líder, nós vamos ouvir um líder e depois os inscritos. O próximo líder a falar é o deputado Marcel Van Hatten. Pois não, deputado, com a palavra. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, eu quero Eu peço manter... silêncio para ouvir o deputado, deputadas e Eu deputados. quero manter o maior nível de respeito e que seja recíproco. O que, felizmente, não sei se é o caso durante a reunião, mas pelo menos aqui para frente. E gostaria de lembrar ao ministro Haddad, quem saúdo pela presença aqui na comissão, que Bolsonaro não fugiu de debate. Ele levou uma facada, ele estava hospitalizado. Então, com todo respeito à história, eu não estou polemizando aqui, não. Eu estou falando o que aconteceu. Então, eu faço questão de repor a palavra. E eu não era nem apoiador no primeiro turno do Bolsonaro, sou do Partido Novo. Eu estou colocando a verdade dos fatos. Ele não fugiu de debate nenhum, ele estava hospitalizado, a menos que o senhor quisesse debater com ele numa cama de hospital, que eu acho que não é algo digno de alguém que deve ter empatia pelo próximo, independentemente se é Bolsonaro ou se é Lula. Então, só para repor aqui a verdade dos fatos, porque isso me atinge como pessoa. Ouvir o senhor ministro dizer uma coisa dessa. Isso me atinge como... Ministro, com todo respeito, me atinge como pessoa. Isso é a falta de empatia com o ser humano. Bom, colocado isso, senhor ministro, eu queria dizer aqui que o que nós estamos vendo hoje não é ajuste fiscal. A não ser que ajuste fiscal trate só de impor novas taxas, novos impostos. O governo Lula aumentou, nos últimos meses, a cada 37 dias, algum tipo de imposto. Aliás, desde o início de 2023, a cada 37 dias, aumentou o imposto 24 vezes. E não tem nenhum corte à vista, nada. Nem corte, nem eventual venda de ativos que não deve estar na mão do Estado. Eu sou a favor de privatização, os senhores sabem, conhecem, sou liberal. Agora, mesmo para quem não é liberal, faz sentido o Estado ter ações na Braskem, na JBS, na Bombril. Tem 1001 utilidades, agora mais uma. Ficar na mão do governo. Na verdade, é uma inutilidade. Então o governo bota a conta no cidadão, faz um aumento do IOF, que é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório, faz um decreto para passar mais uma vez a conta para quem já não aguenta mais pagar e diz que está tudo bem. Depois senta com os líderes sem que o PL e o Novo sejam convidados. Errado, ministro. Se é para resolver o problema do Brasil, tem que chamar todo mundo. Acho que a reunião que teve no domingo, pelo menos o que eu tinha entendido anteriormente, quando o deputado Hugo Mota falou na reunião de líderes, era para ser para todos os partidos. Nós apresentamos as nossas sugestões. Gosto ou não gosto do Novo, do PL ou dos outros partidos, se é para se chamar para uma reunião conjunta, que seja com todos os partidos. Então, eu queria entender por que não foram todos os partidos. É algo partido de Vossa Excelência, é algo partido da casa? Não sei, mas ficamos de fora. E eu quero fazer perguntas aqui para o senhor, mas eu podia ter feito particular. O senhor sabe que sou sempre muito respeitoso. E trago argumentos. Pode não gostar dos argumentos, mas eles estão ali. Eu queria entender, por exemplo, por que batiam tanto no Roberto Campos Neto, porque era presidente do Banco Central e a Selic estava alta,
E com o novo presidente do Banco Central, Galípolo, ela saiu a taxa Selic de 12,25 em dezembro para 14,75. Antes a culpa era do Roberto Campos Neto. O senhor teve até discussões públicas com o presidente do Banco Central, que foram muito feias. Mas acho que até se acertaram depois, conversaram, etc. Coisas até da política, entendo. Mas agora é outro presidente do Banco Central e está tudo bem. E os gastos da Janja, senhor ministro, o senhor chegou já a sugerir para a esposa do Lula que gaste menos? Para pelo menos parecer que o senhor está fazendo algum tipo de ajuste, porque é um absurdo, ela vai para o exterior, os melhores hotéis, compra os sofás mais caros para o Alvorada, faz um esbanjamento de dinheiro público e Vossa Excelência tentando passar para o mercado, que está tratando de ajuste fiscal. Sem falar na corrupção no INSS. Eu queria ainda lembrar que o Estado do Rio Grande do Sul continua sofrendo com a questão da calamidade. É um absurdo ouvir o governo falou que mandou 110 bilhões de reais, quando muita coisa é antecipação de benefícios que já iam ser antecipados de qualquer forma. Muita coisa é crédito que vai ter que ser pago depois. Sem contar na publicidade que o governo fez Brasil afora, dizendo que ajudou o Rio Grande do Sul, e nós continuamos sofrendo. O ministro da Agricultura passa a conta sempre para o senhor. A conta não, a responsabilidade, porque a conta o senhor não paga. Ele diz, eu não consigo fazer as coisas que é com a Haddad. Por isso que é feliz até o deputado Zé Guimarães está aqui, que nós fizemos um acordo, o senhor está em julho junto com o Fávaro na Comissão de Agricultura, e agora logo mais também vai tratar com os deputados, a Comissão de Agricultura, foi um acordo feito, para tratar imediatamente da questão do Rio Grande do Sul, que não dá para esperar mais, ministro. O senhor sabe, eu estive com o senhor lá, já faz quase um ano, inclusive, porque a calamidade foi em maio do ano passado, e não resolveu. Então nós estamos com uma série de prioridades que, sinceramente, eu não consigo ver o governo realmente atacá-las. Tem mais preocupação, muitas vezes, com os memes que são feitos. Eu peço que todos tiveram, com os memes que são feitos e que é espalhado e acusa de fake news, porque o senhor não gosta, sei lá, de ser chamado de taxade, por exemplo. Eu até vou ser econômico no tempo antes que eu saia taxado daqui também. Porque todo mundo está vendo que Vossa Excelência só cuida do lado da receita, só taxa tudo. É só mais imposto. Então eu peço a Vossa Excelência e os demais parlamentares aqui presentes que a gente possa tratar de ajuste fiscal da forma séria, que é cortar despesa, cortar gastos e não ficar passando a conta para o povo pagar que já não aguenta mais. Obrigado. Direito de resposta. Fui citado como no artigo 74 do Regimento Interno. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Eu vou passar, então, 1 minuto para o deputado Jordi e seguimos depois a lista. Presidente, eu não estava aqui na comissão, porque é evidente, nós fazemos parte de várias comissões, fui em outra comissão, mas fui informado que o ministro foi extremamente desrespeitoso comigo, o deputado Nicolas, nos chamou de moleque, porque ele ficou um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui, sobre toda a questão do déficit fiscal que ele promove, com a questão do desequilíbrio que é promovido pelo aumento de impostos e uma gastança desenfreada pelo seu governo. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit, e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Então, só para finalizar aqui, não venha aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. Bem, eu pediria aos deputados que tivessem calma com as palavras, etc. O ministro falou que houve uma molecagem de sair, então não chamou ninguém de moleque. Então pediria aos deputados... Quero pedir que retire das notas taquigráficas as ofensas e acusações pessoais que ele fez. Vou pedir que retire das notas taquigráficas as suas palavras de moleque que referiu ao ministro. Não, ou o senhor retira dos dois, ou não retira de ninguém. Peço que retire. Ou o senhor retira dos dois. Peço a vocês que a gente tenha condições de continuar.
O próximo inscrito... Vossa Excelência vai ser imparcial ou vai ficar querendo blindar aqui o Tachad? Vossa Excelência já 1 minuto. Vai ser imparcial ou vai blindar a Tachad? Os próximos inscritos, por favor. Questão de ordem, senhor Vamos presidente. seguir. Artigo 74, senhor presidente. Vamos seguir não, as questão de discussões. ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Me dá aqui o artigo 74. Já foi, o artigo 74 já foi atendido. Mas o inciso 7 Vossa foi. Excelência não é membro, O inciso não pode 7º fazer não questão foi, mas de sou ordem. líder partidário. Tô aqui, Não senhor pode. presidente. Sou líder partidário. Vossa Excelência, Eu sou líder partidário. Eu já concedi, Marcel. Eu já concedi o direito de resposta ao artigo 74, que foi solicitado pelo Jordi, já dei a ele Não, mas eu tenho direito à Ele questão de acabou de ordem falar. para esclarecer Por favor, como líder partidário. Marcel, vamos continuar os debates. Presidente, Eu vou continuar os debates. eu só queria dizer o peço aos seguinte, Senhor presidente, eu sempre fui presidente, muito respeitoso e vou peço aos manter o deputados, Vossa respeito aqui. Excelência continuemos o precisa debate. Senhor ser presidente, eu vou imparcial. O debate... Vossa Excelência precisa ser imparcial. debate está indo não é porque bem, o ministro vamos é do seguir. seu partido Quem que é o Vossa Excelência Senhor vai presidente, retirar eu tô as aqui pra notas daqui. ajudar. Não, quem que é o próximo? Senhor presidente, para Tem ajudar que na retirar do comissão ministro trabalho. também. Nós vamos seguir os debates, por favor, Jordi. senhor Você teve o direito já, Questão que de ordem pediu. precede, Mas tira presidente. das notas escutar a taquigráficas questão de ordem, as qual- ofensas do ministro. Jordi, por favor, qual a questão de ordem, deputado Van Raal? Artigo 74, inciso 7º. Não foi tratado como Artigo- questão de ordem, tá? Não, artigo 74 eu já acabei de dar a questão de ordem. Não foi questão de ordem, foi uma resposta. Eu estou fazendo um esclarecimento sobre a resposta. Faz sentido. Senhor presidente, eu não vou Esclarecimento da tumultuar. Confia em mim, eu não vou tumultuar. Pois não. Eu estou aqui, senhor presidente. Eu não vou usar nem os 3 minutos. Em defesa, inclusive, do deputado Jordi e do deputado Nicolas. Eu mesmo vou sair em seguida. Porque não é assim que as coisas funcionam aqui. O ministro sabe bem disso. Nós temos outras comissões, temos outros compromissos, como a deputada Laura também vamos seguida. lá, mas esse assunto Sobre a não questão de vamos ordem, eu só seguir. quero tratar o seguinte. E a juízo seu, do presidente, eu entendo isso, Vossa Excelência, o presidente está presidindo aqui, até agora está indo super bem e eu espero que continue bem. Agora, se as notas taquigráficas retirarem as palavras do deputado Jordi, tem que retirar também o que o ministro disse, porque foi exatamente a mesma ofensa. Um disse que o outro pratica molecagem, que é o que um moleque faz, e outro disse que ele é moleque. Então o senhor retira dos dois lados, ou vai ter essa confusão? Então, é só isso, presidente. Só peço que retire dos dois lados e se encerra essa questão de ordem aqui, porque essa é o meu pedido, em defesa dos meus colegas, e eu não diria em defesa do ministro, mas pelo menos em defesa de que a gente tenha uma relação cordial aqui dentro, como é necessário. A questão de ordem é regimental, é outro artigo, senhor presidente. Eu já passei a palavra. A questão ao de ordem deputado, precede, não senhor interrompe. presidente. Eu já passei a palavra ao deputado A Jorge questão Sola. de ordem é precedente. Eu já passei a palavra ao Precede, senhor deputado presidente. Jorge Sola. A questão de ordem... Eu não vou preceder a questão de ordem, porque eu já passei ao deputado. Vocês não podem interromper o deputado. Vossa Excelência não pode interromper o deputado. Com a palavra o deputado presidente. Jorge Sola. Após a palavra dele, eu posso conceder. Eu já passei a palavra ao deputado. Deputado Jorge Sola. Eu peço que assegure minha palavra. Nós temos que... Presidente, nós precisamos acabar... 3 minutos Nós para o precisamos deputado Jorge acabar de- Sola. Volte Nós o tempo. não Só um pode- minutinho, deputado Jorge Sola. Vamos pedir o silêncio de todos os deputados. Eu já havia, deputado Nicolas, passado a palavra ao deputado Sola. Como eu passei a palavra a ele não pode ser interrompido. Então eu passo posteriormente. Pois bem? Obrigado. Então, deputado Jorge Sola, 3 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Jorge Sola. Deputado Nicolas, tem questão de ordem. O artigo, deputado. Beleza, senhor presidente. Obrigado. Questão de ordem com base no artigo 41, inciso 22, combinado com o artigo 74, inciso 7º, senhor presidente. Senhor presidente, na minha ausência aqui, o ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual Você é a acha questão que de ordem? você acha que pode? Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero já... saber qual a questão de ordem. Se fosse para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Eu quero saber qual palavra. a questão de ordem. Deputado aqui, Ele Se não presidente. tiver Ele me questão de citou. ordem, eu não vou dar a Senhor palavra. presidente, Vossa Excelência. dele e do Senhor, eu entendo Não. medo. Senhor Vossa presidente, Excelência- minha fala está garantida, senhor Talvez presidente. ele queira Não está falar com o garantido primo para dele. Não está falar. garantida. Vossa Eu fiz Excelência uma já questão teve de ordem. caçar a tempo Ele para me palavra. falar. citou. Vossa Excelência, deputado, já teve o tempo de fala. Se Vossa Excelência tem a questão de ordem, O ministro Haddad quer que eu fale. anuncie a questão de ordem. Se vocês não for anunciar a questão de ordem, eu não Senhor posso presidente, passar a o palavra. ministro- O senhor não vai falar, deputado não vai falar no berro aqui, calma. Calma, vocês não é melhor que os outros, não, calma.
A questão de ordem, Vossa Excelência enumere a questão de ordem. Se for para falar o que Vossa Excelência quer falar, eu não vou dar a palavra porque Vossa Excelência já usou. E tem outros inscritos. Então, Vossa Excelência não vai, mais uma vez, desrespeitar o tempo. Eu já concedi a Vossa Excelência, que estava em 18º, que falasse antes. Já foi uma concessão. Agora, eu não vou conceder a Vossa Excelência outro tempo de fala. Se tem, calma, se tiver questão de ordem, enumere. Ó, se Vossa Excelência não tem respeito, eu vou passar para frente. 41, qual é a questão de ordem? Me enumere ela. Não, eu quero saber qual a questão de ordem, não discute, Vossa Excelência. Qual o assunto da questão de ordem? É essa a questão de ordem? Senhor presidente, Pois não, pois não. Qual a questão de ordem? Retirar as palavras. Isso. Senhor presidente. É sobre o tio. Eu não estou conseguindo falar, senhor presidente. Quer falar sobre o primo? Pois não, deputado, eu quero só saber qual a questão de ordem, não, por favor, é a questão de ordem, deputado. Eu posso, senhor presidente, eu fiz a questão de ordem. Pois não. Com base nos artigos que eu citei. Qual é a questão de ordem? Para poder serem retirados, eu já falei. Para retirar. Para poder retirar das Mas é que não existe esse artigo que ele fala. Eu vou acatar a questão de ordem do deputado Nicolas e vou retirar a fala do ministro e também do Jordi. Está retirado, acatado a questão de ordem. Eu passo a palavra agora para o deputado Não pode fazer isso, não. Paulo Bilinski, que é o que está inscrito. Deputado Paulo Bilinski é o próximo inscrito, tem 3 minutos. Deputado Paulo Bilinski é o próximo inscrito, tem 3 minutos. A próxima inscrita, deputado Paulo Bilinski não quer usar a palavra? Então, por favor, deputado Paulo Bilinski, 3 minutos. 3 minutos, deputado Bilinski, por favor. Deputado, se Vossa Excelência não for falar, eu vou passar ao próximo deputado. O próximo, deputado Bilinski, não quer usar a palavra. O senhor está caçando a palavra dos deputados. O senhor tem que garantir minha palavra. Pode falar, deputado Bilinski. Olha aqui. Pediria ao deputado Licros que deixasse o deputado Bilinski usar a palavra. Outra ordem do seu plenário. Já está liberado, Bilinski. Aí, ó. Deputado Bilinski tem 3 minutos, deputado. Já está. Não adianta. O senhor está se apequenando. Pois não. Deputado Bilinski, com a palavra o deputado Bilinski. O senhor não consegue deputado conduzir. Bilinski. Senhor presidente, São 3 minutos. 3 É minutos. direito de Eu vou passar resposta, pro deputado. É o mínimo. Deputado. É o mínimo. Eu vou passar para o próximo líder a falar. Não vai passar porque eu tô com a palavra, eu tô Acabou a sessão. inscrito. Para com essa palhaçada. Não adianta, pessoal. Não adianta, não vai ser no berro. Deputado Bilinski, você quer falar a palavra? Ou vocês têm 3 minutos? O senhor vai liberar o... Olha, desse jeito eu vou dispensar o ministro. É lógico, tá com Vou ter aí que sim, dispensar o puxão. ministro, É tudo porque que Vossa Excelência quer. eu não posso escutar É o que Vossa deputados Excelência ao quer. berro aqui. Se o senhor Eu não encerrar... vou. Vamos lá, pessoal. Ou nós vamos seguir a ordem dos deputados, ou eu vou ter que interromper a reunião, eu e o deputado. Deputado Bilinski, Vossa Excelência tem 3 minutos. 3 minutos. Já está. Pode falar. 3 minutos. Pois não, deputado Bilinski. Eles querem ganhar no grito. Olha, vamos lá, deputado. Eles não têm argumentos, querem ganhar no grito. Bem, se o deputado Bilinski não quer falar, eu passo para a próxima deputada. Deputado Rauli, que é líder, tem quantos minutos? Deputado Rauli vai falar pela liderança. 7 minutos, deputado Rauli. Senhor presidente. Eu estou inscrito, presidente. Pois não, deputado Rauli. Presidente Rogério. Eu estou inscrito, presidente. Deputado Rauli tem... Presidente Rogério. Pois não, deputado Rauli, Vossa Excelência tem 7 minutos.
Presidente Rogério. Rauli, já está. Presidente. A palavra minha aqui. Senhor presidente. Olha, com base em que os deputados não permitem que a presidência dirija o trabalho, eu não posso pedir a segurança para retirar os deputados baderneiros aqui de dentro. Então eu vou ter que encerrar a sessão para que os baderneiros não fiquem fazendo baderna na reunião. Não são membros da comissão. Deputado Rauli, eu vou pedir desculpa a Vossa Excelência, mas os baderneiros conseguiram terminar a reunião. A reunião está encerrada e nós vamos liberar o ministro Haddad após as badernas dos bolsonaristas. Se era isso que conseguiram, está colocado. Deputado Rauli, na próxima reunião a gente passa para o senhor a palavra. Eu vou considerar encerrada a reunião, que é o único jeito.